Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o MVP, ou o Produto Mínimo Viável. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. Meu nome é Fernanda e hoje, como a Thalia mencionou, vamos trabalhar ali o que é um MVP, como ele funciona, etc. E para começar, o que é de fato o MVP? Ele é um mínimo produto viável. É a versão mais simples e enxuta de um produto que pode ser lançado com um conjunto mínimo de recursos que satisfaçam os primeiros clientes e forneçam um feedback legal para o desenvolvimento futuro. O conceito foi popularizado por Eric Ries em seu livro A Startup Enxuta. A ideia central do projeto, do livro no contexto geral, é criar um ciclo de feedback rápido, construir, medir e aprender. Um MVP, ele não é um produto mal feito ou incompleto, mas sim uma estratégia inteligente para testar as hipóteses do negócio que está sendo desenvolvido com o mínimo dos recursos e o tempo investidos. Isso é crucial para as startups e novos produtos, pois permite que a ideia seja validada rapidamente e evite o desperdício de recursos em características que os clientes podem não querer ou precisar. Eu acho muito legal quando a gente fala de MVP, é uma forma, na verdade, de ter ideia daquilo que o seu cliente realmente quer e realmente precisa. Então, é você conseguir testar o seu produto de um jeito, na maioria das vezes, mais barato em alguns processos. E é por isso que eu vou explicar um pouquinho sobre esses benefícios de se construir um MVP. O primeiro ponto, o primeiro benefício é a validação rápida das ideias. Por quê? Eu consigo validar de um jeito rápido se vai existir um mercado real para a minha ideia. Em vez de gastar vários meses ou anos fazendo todo um desenvolvimento de produto completo, eu consigo testar essas hipóteses em questão de semanas. Imagina, eu pego e desenvolvo um produto porque fonte vozes da minha cabeça, a minha ideia é boa, só que esse produto chega no mercado e ele não tem uma boa aceitação, ou os clientes que eu achava que iam gostar dele não gostam, não usam, não veem uma finalidade para ele. Então isso consequentemente vai fazer com que eu economize tempo e principalmente alguns recursos valiosos no processo. Ele também vai me trazer um aprendizado acelerado, porque eu consigo colocar esse produto que é básico, que é um ponto importante para a gente lembrar, ele é um produto básico, mas ele tem todas as funções que eu preciso e que eu quero que o meu produto final tenha. E aí eu coloco ele nas mãos dos usuários e consigo alguns feedbacks que fazem com que eu desenvolva melhor esse produto, mude alguma coisa necessária, entenda qual que é a visão dessas pessoas e como esse produto pode realmente melhorar ali, se vai ser realmente usado, e eu consigo ter um desenvolvimento muito mais refinado nesse processo. E aí, para finalizar tudo isso, o MVP ele consegue me permitir engajar os clientes desde o começo. Então, eu crio uma base de usuários já iniciais e talvez até alguns potenciais defensores desse produto. É um ponto muito importante a gente entender esses benefícios e ressaltar que o MVP não necessariamente, apesar de a gente falar muito nesse ponto de produto, ele não é só para um produto físico. Eu consigo fazer um MVP para um serviço, estudar como esse serviço pode ser melhorado. Lembrando sempre de levar em consideração qual é o problema e qual é a solução que eu estou entregando. Eu acho que esse é o ponto principal de todo esse processo. Ele precisa entregar a solução que eu estou propondo. Exatamente. E quando a gente fala do MVP, só relembrando que um MVP ele não é um produto incompleto ou mal feito. O MVP ele é o mínimo do qual faça com que aquele empreendimento ele rode. Então, o bom MVP ele tem algumas características chaves. O primeiro deles é quando a gente foca apenas nas funcionalidades essenciais, que são aquelas que realmente resolvem o problema central do público-alvo. E ele deve resolver um problema específico e de uma forma super eficaz, mesmo que de forma limitada. A facilidade do uso é crucial. O MVP ele deve ser intuitivo o suficiente para que os usuários possam entender e utilizar sem muita explicação. Deve também ser projetado para coletar os feedbacks significativos, seja através de métricas de uso ou interações diretas com os usuários ali no momento das primeiras semanas. Por fim, um bom MVP ele deve ter o potencial de escalabilidade, mesmo que comece pequenininho. Deve ser possível expandir e melhorar com base no feedback recebido, que é o propósito inicial.
Muito bem. Então, vamos ver um pouquinho sobre quais são os passos para a gente construir um MVP? Bom, para eu conseguir fazer essa construção, eu primeiro tenho que identificar o problema e a solução. Então, eu já fiz lá todo aquele meu desenho de como que a minha startup vai funcionar, tenho ali toda a identificação de problema e solução. E aí, a partir disso, eu vou definir qual que é o meu público-alvo. Então, quem vão ser os primeiros usuários? Quais são, dentro desse meu público-alvo e a persona em si, que seria a persona de cliente ideal para o meu produto, quem vão ser esses usuários específicos que eu vou testar. Depois, eu vou listar todas as funcionalidades que o meu produto ou serviço teria, e aí nesse processo eu vou fazer uma priorização delas de uma forma bem rigorosa e definir ali, determinar o que é absolutamente essencial para o MVP. Então, nesse processo, eu preciso cortar tudo o que não for crucial. Como assim? Bom, quais são as principais funcionalidades que o meu MVP, que o meu produto, no caso, deveria ter? Beleza, se eu sei quais são as principais, eu vou determinar quais são as que vão estar presentes no meu MVP. Ele é o mais completo possível? Sim, mas ele tem que estar sempre pensando na minha solução e eu não posso deixar que ele fique com funcionalidades que não tragam ali a resposta que eu realmente preciso, até porque eu quero que ele seja o mais enxuto possível. Depois disso, eu construo o produto com essas funcionalidades e eu lanço ele para alguns primeiros usuários e faço esse processo todo de coleta de feedback que você comentou, Fer. Depois a gente vê ali algumas métricas, usa algumas métricas com entrevistas, qualquer coisa que eu consiga ter insights de como melhorar. Como que eu posso fazer isso? Eu posso gerar um formulário, eu posso fazer entrevistas com as pessoas, eu posso pedir esse feedback depois e, como eu já comentei, perguntar para elas se esse produto ou serviço que elas receberam, se ele realmente trouxe uma solução para o problema que a gente estava vendo. Sabe uma coisa muito legal para se pensar? Em alguns casos, alguns produtos ou serviços nascem com a finalidade de um determinado problema e na prática, nesse teste e validação, é percebido que eles atendem um outro problema, solucionam um outro problema e toda a vertente muda. Isso é bem importante, esse feedback que as pessoas trazem para que a gente entenda ali o que esse produto está fazendo, o que ele está entregando. Depois a gente tem, por fim, o iterar com base no que eu já aprendi com o meu produto, como que eu vou melhorar ele, como que eu vou formar o meu produto final. Então, eu consigo pivotar se necessário, já que eu tive uma mudança ali, por isso que a gente fala daquela mudança drástica de segmento. O meu produto era para atender o problema X, mas atendeu o Y, resolveu o Y, então vamos mudar tudo aqui. E aí, por isso que a gente pode ter esse MVP e a gente constrói ele nesse formato, porque ele está aqui, ele nasceu para um processo de aprendizado e uma melhoria contínua. É muito bacana quando nós pensamos nessa identificação de novas oportunidades. Muitas vezes existem a possibilidade de acontecer a mudança de rota ou da inclusão de um novo produto dentro da startup, né? Muito bem pensado. Quando a gente fala sobre o MVP, a gente não pode ignorar que existem alguns tipos de erros comuns que nós precisamos de evitar. E é natural que isso aconteça. Muitos dos empreendedores que estão abrindo suas startups são empreendedores de primeira viagem e estão aprendendo. E quando a gente constrói o MVP, nós precisamos de ficar atento a algumas coisas. O primeiro deles é não cair na armadilha de adicionar muitas funcionalidades, como você mencionou. Manter-se fiel, de fato, ao mínimo que é a proposta do MVP é importante. Outro ponto é não ignorar o feedback dos usuários, como você mesmo mencionou também. O feedback dos usuários é importantíssimo para o desenvolvimento do protótipo, ao qual ele é o objetivo do MVP. Então, mesmo que seja diferente do que você esperava, não deixe de levar em consideração. É importante, já que você gostaria de aplicar aquele produto naquele público específico. Evite o perfeccionismo excessivo. Lembre-se, ouvinte, que o objetivo é aprender e não criar um produto perfeito de imediato. E por fim, mas não menos importante, sempre defina métricas claras de sucesso antes de lançar o seu MVP. Sem esses tipos de métricas,
você não saberá se está indo no caminho certo ou não. E existem diversos tipos de fazer essas métricas. Bom, nós entendemos então o que é esse MVP, como ele funciona, mas sabe um ponto legal para a gente ressaltar aqui antes de finalizar, Fer? É que o MVP, ele não serve só para uma startup. Então, uma empresa que já está em funcionamento no mercado, ou uma empresa tradicional, ela pode sim criar um MVP para que ela faça o teste dele no mercado, desse produto. Então, é muito importante esse conceito do MVP no mundo dos negócios no contexto geral. Vamos pensar, eu já tenho uma empresa consolidada no mercado e eu quero testar se um novo produto vai ter saído ou não. Eu posso fazer esse MVP ali para que eu não desperdice recursos lançando um produto que não tenha visibilidade, não tenha saída ou não tenha usabilidade, que é um ponto bem importante. Dito isso, nós terminamos por aqui mais um episódio. Espero que tenha ficado um pouco claro como o MVP ele pode auxiliar a sua empresa e principalmente a sua startup nesse processo. É legal também que, como nós falamos do pitch no episódio anterior, caso você já tenha feito e rodado o seu MVP, trazer os feedbacks do MVP na apresentação do pitch é um fator importante que mostra ali como que a sua empresa já está começando a criar forma, como essa startup já está se consolidando e qual que é a visão das pessoas frente a ela. Nós nos vemos no próximo episódio, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos de negócio de um jeitinho um pouco mais específico do que aquele que nós apresentamos anteriormente na definição de startups. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco em mais um episódio. Nos vemos no próximo. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Integrou. Podcast.